Alguns filmes nos fazem rir, certas tramas nos fazem sonhar, e algumas nos revelam seres que chegam perigosamente próximos ou que cruzam a linha da pura maldade. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo e... Os estrangeiros que chegam à cidade de Bacurau subestimam os moradores do local desde o primeiro momento. Eles acreditam que os moradores do pequeno povoado do sertão brasileiro não vão perceber a armadilha que está sendo feita para eles e que será simples caçá-los e abatê-los facilmente e com uma diversão sádica. Mas eles estão errados. Os moradores rapidamente notam que tem algo errado, que a cidade literalmente sumiu do mapa e que eles se tornaram alvos. Esses vilões não têm qualquer humanidade. Eles desprezam os moradores de Bacurau, não perdoam idosos nem crianças, o que é um choque, já que em alguns filmes alguns vilões chegam a poupar as crianças, mas nesse longa isso não acontece. Bacurau é excelente, amo esse filme. É incrível a homenagem que eles fazem ao John Carpenter, com o nome da escola sendo João Carpinteiro. E além de tudo isso, ele nos apresentou esses vilões sem qualquer índole, do tipo que dá gosto assistir quando eles se dão mal. Agora, outro personagem que se dá mal é o Arkin. Ele foi contratado para consertar as janelas e as portas de uma casa, mas desesperado para pagar uma dívida de sua ex-esposa e filha, ele decide assaltar o cofre do seu cliente. Porém, quando chega à casa, ele descobre que outro sádico criminoso aprisionou os moradores e espalhou armadilhas mortais pelos cômodos. Essa é a sinopse do filme O Colecionador de Corpos, e o vilão desse filme vai bem na pegada de Jigsaw, mas diferente do John Kramer, ele não testa o amor que as pessoas têm pela vida. No caso dele, ele só curte colocar armadilhas mesmo. Ele tira a vida da maioria das pessoas, de forma bem cabulosa, mas sempre deixa alguém vivo e para a infelicidade dessa pessoa, ela só fica viva para passar por torturas e experimentos terríveis. E quando não está fazendo isso, o colecionador deixa as vítimas em uma espécie de caixa minúscula, como se fossem objetos colecionáveis mesmo. Imagina só a agonia de viver dessa forma. Você tá ali constantemente servindo de cobaia, assim, vamos dizer, e quando não tá nesses momentos, você fica preso no lugar que mal dá para se mover, apenas imaginando os próximos planos que um sádico tem para você. O destino das pessoas que viram itens da coleção desse cara é injusto, mas nada pode ser mais injusto do que ser punido por tentar fazer algo bom. Existe aquele ditado de boa intenção, o inferno tá cheio, e talvez o vilão do filme Clown tenha se baseado nisso. Nesse longa, Kent, um corretor imobiliário, corre para a festa do filho e, como o palhaço não foi, ele mesmo dá um jeito na situação. O cara consegue uma fantasia de palhaço que estava guardada num baú esquisito, se veste e anima a festa. Tudo dá certo até o momento em que ele precisa tirar a fantasia e não consegue. Esse filme vai te causar aflição, porque ele faz de tudo para tirar aquela fantasia de palhaço e ela não sai. Pelo contrário, vai grudando nele e se fundindo a ele. Dá aflição porque ninguém acredita no que o cara tá dizendo e eventualmente ele entende que aquela fantasia é uma maldição. Kent vai se transformando em um ser bizarro, com aparência de palhaço, e tudo que ele fez foi tentar ser um bom pai. Além de causar agonia, esse filme é bem triste e injusto. Ou seja, super recomendo para assistir com a família reunida. Brincadeiras à parte, gente, mas ainda falando de família, vamos para A Mão que Balança o Berço. Nesse longa, o mal não é uma maldição, e sim uma mulher cheia de ódio. Na trama, Claire é vítima de seu obstetra durante uma consulta. Ela denuncia, mais mulheres são encorajadas e também denunciam, e quando os casos são expostos, o criminoso tira a própria vida para não enfrentar as consequências. Acontece que ele tinha uma mulher chamada Peyton que também estava grávida. Devido à situação, ela é alertada que perdeu tudo e com o choque acaba perdendo seu bebê. Meses se passam. Peyton culpa Claire por ela ter perdido tudo e decide roubar tudo dela. Afinal, a Claire tem um filho, um marido, uma vida feliz. Tudo o que a Peyton quer. Sendo assim, a mulher se aproxima de Claire, acaba se infiltrando em sua vida. Dissimulada, ela finge ser sua amiga enquanto desenvolve um plano para literalmente tomar o lugar dela. Essa personagem não age abertamente de maneira cruel, pelo contrário, ela é dissimulada e vai ganhando a confiança de Claire
enquanto planeja destruir tudo que a mulher tem. E falando em personagem dissimulado, não tem como deixar de fora dessa lista o Joseph do filme Creep. Gente, o que é feito nesse filme é algo muito diferente do que normalmente vemos. Esse longa pode até parecer simples ou bobo quando você lê a sinopse dele distraidamente, mas não se engane, não tem nada ao acaso aqui. Um produtor de filmes chamado Aaron aceita um trabalho e viaja a uma remota cidade montanhosa. Chegando lá, logo descobre que o seu cliente não é bem o que ele imaginava. O Aaron não tá numa boa situação, financeiramente falando, então ele vai aguentando aquela situação esquisita na esperança de conseguir fazer um bom trabalho e ganhar um dinheiro, né? Algo que todo mundo precisa. O que dá o charme pro Creep é a incerteza que você tem enquanto assiste. E até mesmo depois que o filme acaba. No começo parece que o Joseph é um cara excêntrico, ele fala umas coisas, conta umas histórias que deixam o Aaron desconfortável e desconfiado, e a gente que tá assistindo também. Às vezes soa muito bizarro e criminoso, às vezes parece que não tem nada demais, é muito esquisito. Essa imprevisibilidade deixa o clima muito estranho e o tempo todo você pode até não entender o que, mas você sabe que aquele não é um lugar seguro. Você sabe que o Joseph é o tipo de cara que você não pode tirar os olhos dele. Porque se bobear, ele vai se revelar alguém muito cruel e sádico. Creep é o filme que não pode ficar de fora da sua lista se você curte essas tramas de suspense mais diferentonas, como estranheza e que é até difícil de escrever. E mesmo não sendo um filme de terror, podemos dizer que a professora Novak do filme Clube Zero é uma vilã de carteirinha. O caso desse filme é uma maldade daquele tipo que vai sendo construída ao longo da trama e quando você se dá conta, meio que se revelou um cenário terrível. As aulas da professora Novak são focadas em alimentação e ela ensina para os seus alunos uma coisa chamada alimentação consciente. Ah, que legal, uma aula de nutrição focada em deixar os alunos saudáveis, você deve estar pensando. Mas na verdade, o negócio aqui é bem mais sinistro. As ideias dela até poderiam ser focadas em uma boa alimentação e em sustentabilidade no começo, mas conforme a trama se desenrola, a professora vai incentivando os alunos a comerem cada vez menos, até chegar ao momento que a instrução dela é que ninguém coma mais nada. A ideia é tão absurda que alguns adultos acreditam que ela está brincando, mas na verdade ela convence sim os seus alunos, que são pré-adolescentes, a pararem de comer. Ela entra na mente deles e tem até um momento que uma das alunas diz que às vezes queria não ter nenhuma comida dentro dela e a professora endossa esse pensamento como algo bom. Eventualmente, a professora diz que tem um grupo, o Clube Zero, composto de pessoas que realmente não se alimentam. E é claro que ela quer arrastar os seus alunos para esse clube. Bom, gente, não é um terror, mas essa trama é sim bem desconfortável, bem macabra de um certo ponto de vista, porque isso é induzir as pessoas a tirarem suas próprias vidas, ainda mais pré-adolescentes. E essa professora é sim uma personagem cruel por fingir ser alguém do bem, mas agir de uma maneira tão sórdida. E falando em agir de maneira sórdida, é preciso ter estômago para assistir às atrocidades cometidas por César no filme Enquanto Você Dorme. Nesse longa, as coisas continuam cruéis e ganham uma dimensão a mais, já que além de cruel, ele é dissimulado. Sendo zelador do prédio onde vive Clara, César age como um cara comum e até simpático. Ele finge se importar com ela, mas na verdade está determinado a destruir sua vida de todas as formas. Esse é um personagem asqueroso. Ele entra no apartamento da Clara enquanto ela dorme e, para driblar aqui a plataforma, eu vou apenas dizer que ele faz isso tantas vezes que consegue engravidá-la. Vocês entenderam, né? César sente prazer em ver Clara infeliz. Existe um momento na história que ele sobe no telhado, disposto a acabar com a própria vida, quando as coisas vão bem na vida da Clara. Mas assim que ele vê que as coisas voltaram a dar errado, que ela tá no momento péssimo, terrível e causado por ele decide viver. A infelicidade dela é a felicidade dele.
A obsessão dele em destruir a vida daquela mulher que não fez absolutamente nada para ele é assustadora. Comente o que você achou deste vídeo, se conhece os filmes falados aqui e se tem sugestões para uma possível parte 3 desse tema. Já temos a parte 1 aqui no canal e eu te convido a assistir. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui, fico muito feliz de verdade. Eu sou a Dai e até a próxima.